Muito bem, gente querida, muito bom dia Rondonópolis, bom dia região, bom dia Mato Grosso, no oferecimento dos nossos parceiros Nutripura, Sicredi, Cel Agro e Mega Gráfica. Estamos no ar com mais uma edição do nosso programa Hora do Agro, aqui nos estúdios da Rádio 105. Muito bom dia para você que nos acompanha. Bom dia também para quem está com a gente aqui no nosso Instagram. Nos siga aí, você que está acordado, tomando o seu café, tá com o seu celular na mão. Coloca aí no Instagram, @programa Hora do Agro. Você vai encontrar o nosso perfil e você vai ver ali que estamos ao vivo e a cores. Então, além de nos ouvir no rádio, você pode também nos assistir e nos ouvir ali pelo Instagram, certo? Lembrando já de antemão que este programa aqui também vai ao ar depois lá no nosso canal no YouTube, tá bom, gente? Nós temos essa variedade de plataformas aqui, além do Instagram e do rádio. A gente toda quarta-feira, 19 horas, coloca um episódio novo lá também no nosso canal no YouTube, tá bom? Onde você pode se inscrever, tá? Você se inscreve, deixa lá o seu comentário, deixa o like no vídeo, tá bom? Quer ser parceiro Hora do Agro também? Lá no YouTube você pode estar com a gente aqui na tela, no carrossel de marcas que aparece aqui atrás da gente no estúdio, tá? Então você pode ser parceiro no rádio, pode e deve, viu? Ser parceiro no rádio e também lá no nosso canal do YouTube, tá certo? Eu sou Robson Moraes, hoje o companheiro Gino Rondon está de molho, mas seguimos firmes e fortes, eu e o companheiro doutor Leonardo Rezende. Doutor, bom dia. Bom dia, Robson. Bom dia para nossa audiência. Infelizmente, hoje o Gino está lá em Campo Grande acompanhando a Dona Edna. Dona Edna não está muito bem. Pois é. Nossas melhoras aí para Dona Edna, tá? Devem estar na escuta. A nossa audiência, último sábado do ano. Último sábado do ano. 2024 acabando. Como é que foi o Natal? Foi bom? Com a paz de Deus, tudo na paz, graças a Deus. Muito bom. E aí estamos agora para o último sábado do ano, recebendo aqui o Dr. Guilherme Portes. Guilherme Portes, que é gestor do Connect Pasto. Vamos falar hoje sobre tecnologia em pastagem, sobre tecnologia em geral no agronegócio. Né, doutor Guilherme? Seja bem-vindo. Muito obrigado, doutor Leonardo. Bom dia, Robson Moraes. Bom dia também a toda a audiência aí do 105 FM. Quero deixar registrado aqui que eu sou um ouvinte também do programa e que quero agradecer o convite para falar de um tema tão importante, né? Só para dar uma pitada aqui, a pastagens representa 20% do território, da superfície global terrestre, né? Então, qualquer ação que a gente faz nesse ambiente aí, isso tem um impacto muito grande. A gente sempre falou aqui em outras edições do nosso programa, acho que essa até uma tônica nossa no Hora do Agro, da gente trazer para as pessoas, dentro do contexto do agro, o quanto hoje tecnologia embarcada, tecnologia de ponta tem sido empregada em respeito ao meio ambiente, em conformidade às leis ambientais, em conformidade àquilo que pede e necessita o nosso planeta, sempre buscando fazer mais com menos. E aí nós estamos falando, vocês já ouviram a gente falar sobre aumento da capacidade produtiva, otimização de processo. Connect Pasto vem como uma ferramenta tecnológica ao encontro dessa proposta, ao encontro de fazer com que a gente atenda as demandas, com que a gente continue produzindo a contento, sem necessariamente ampliar geograficamente áreas, desmatar e tudo mais. Falei certo, doutor? É isso aí mesmo? Sim, e na verdade nós já viemos fazendo isso no Brasil durante muitos anos, né? Se a gente pensar desde os últimos 30 anos, a gente reduziu quase 30 milhões da área de pastagens e aumentando em 3 a 4 vezes a produtividade. De um lado, a gente reduz a área em quanto? Nós reduzimos 30 milhões de hectares aí nos últimos 30 anos e aumentando a produtividade, que era em torno de 1,6 arrobas por hectare, saindo para atualmente 4,5 a 5 arrobas por hectare. E mesmo assim, Robson, isso a gente ainda está muito aquém do nosso potencial. Se a gente olhar aí diferentes sistemas de produção, nós podemos tranquilamente aí conseguir dobrar ou triplicar esses níveis de produção
produtividade, tá? Nós temos vários sistemas de produção aí que produzem, durante o período das águas, 30 arrobas por hectare. Veja bem, enquanto a média é 5 arrobas por hectare, nós temos tecnologias para ir muito além. E aí que vai o grande potencial. Tudo isso, obviamente, aumentando a produtividade com manejo e tecnologia, né? Nós tivemos no Brasil aí boa parte do que foi responsável, vamos falar assim, para o aumento dessa produtividade. Tem várias tecnologias, né? Foi falado inclusive na semana passada sobre genética animal. Isso sim, nós saímos de 97, por exemplo, com 68% do rebanho sendo abatido com mais de 3 anos e atualmente 10, 12% abatido abaixo de 3 anos. Então a gente ganhou um ciclo aí e com certeza o melhoramento animal teve uma responsabilidade, uma importância muito grande nisso. Tivemos também avanços em suplementação animal, uso de minerais e uso de suplementação, que foi muito importante, e também tivemos melhoramento vegetal, né? Que a gente lembrar aí, um produtor que está nos assistindo aí mais antigo, antigamente na década de 60 tinha muitas braquiarinhas ainda, andropógon, muitos tobiatã, sempre verde, enfim, estou falando aqui cultivares antigas que saíram do mercado e começou na década de 80 entradas de braquiárias, como por exemplo o braquiarão, que é hoje a cultivar muito mais comercializada no Brasil e bem adaptada às nossas condições. Tivemos em 93 a entrada do Pânico Máximo Mombaça, mais recentemente 2014 o Zuri, enfim, melhoramento de espécies produtivas que também ajudaram nesse sistema de produção e obviamente também melhorando conceitos de manejo de pasto, ou seja, para colher bem a forragem que é produzida no campo. Então tudo isso são tecnologias de produtos que foram tecnologias de genética que foram incorporadas no sistema de produção para aumentar a eficiência dos nossos ambientes pastoris aí. Vamos lá. O Dr. Guilherme deu um monte de informação para nós. Vamos começar lá pela produção. Você falou de 1,6 arrobas por hectare para 4, 5 arrobas por hectare. Mas vamos lá, para quem está nos ouvindo em casa, quando ele está falando em arroba por hectare, agora me surgiu até uma dúvida. Para balizar, arroba é o equivalente a 15 quilos, tá? De carne. Então o animal entra com 300 quilos, ele vai para 330, ele aumentou 2 arrobas, ou você considera peso vivo? Arrobas é 15 quilos de carcaça. 15 quilos de carcaça. Então, mas você está considerando, se ele entrou com 300, foi para 330, eu estou falando de 2 arrobas ou de uma arroba a mais? De uma arroba. Uma arroba. Então, gente, arroba são 15 quilos. Mas na produção animal, quando vai para o abate, nós consideramos 50% de rendimento, a grosso modo. Então, esses 15 quilos, eu preciso de 30 quilos de carcaça de um boi com 30 quilos para virar 15 quilos de carne. Então, ele está falando aí de um aumento de 1,6 para 5, vamos colocar? 5. Nós estamos falando de produção por hectare a mais de 150 quilos a mais por hectare de produção. Para vocês terem uma noção do quanto aumenta de produção. Essa já é uma informação para quem está em casa. Sim. A gente fala, é hora do agro, mas o programa é para todos. O programa, na verdade, é para traduzir. Para quem está em casa e não sabe muito bem como é que funciona o agronegócio e que nível de tecnologia está hoje o agronegócio, para entender que o que ele está usando no seu dia a dia tem muito do agro. E a importância do agro para todos, principalmente para a nossa região, e que é uma região que, eminentemente, a economia está baseada no agronegócio. Mas vamos seguindo por aí. Aí depois você falou de várias cultivares. Cultivares são capins. É a pastagem que o boi vai comer, que o animal vai comer. É isso? Isso. Aqui para nossa região, quem veio aqui, eu vim para cá em 82, quem veio muito tempo para cá vai lembrar muito de colonião. Foi criado lá na roça, vai lembrar do colonial, aquele capinzão bonito, alto, só que ele só fica bonito nas águas. Na época da seca, vira um desespero, né? E aí entra a tecnologia especificamente em pastagem, em pasto. É isso que você está falando para nós. O que evoluiu de pastagem, uma parte do que evoluiu de ganho na produção de pastagem vem da tecnologia do pasto, da semente, de capim, do capim melhorado, de pesquisa de capim, é isso? Isso. De animal, de uso de suplementação, que são ferramentas que utilizam no sistema de produção. Aí a gente leva a suplementação. Aí entra o capim. Eu vou lá, preparo uma pastagem,
essa pastagem utilizando um capim, um cultivar, como você falou, melhor, tecnologicamente avançado. E aí aparece o Connect Pasto. O que o Connect Pasto faz com isso? O que o Connect Pasto faz com esse capim, com essa pastagem que eu plantei? O que ele me ajuda agora, na hora de eu colocar meu animal dentro dessa pastagem que foi preparada? Que ajuda na utilização desse capim, né? Que é importante, porque é onde você consegue aumentar a sua produtividade com o menor investimento possível, que é colhendo bem a forragem que já está produzida no campo. Esse é o melhor benefício que se tem no sistema de produção, porque muitas vezes nós já temos a forragem estabelecida nas áreas e utilizamos ela não da forma tão adequada. Juntamente com essa evolução que nós tivemos nos últimos anos, doutor Leonardo, nós também evoluímos no conhecimento das plantas forrageiras. O que é isso? Todas as espécies forrageiras, ela tem uma forma de crescimento, que ela produz componentes de folha, produz talo, produz material morto, a grosso modo esses grandes componentes. E ela altera a proporção desses componentes dependendo do estágio que a planta está. Quando no estágio inicial plantas menores produzem mais folhas, vai produzindo folhas até chegar um determinado momento que o próprio pasto ele fecha, então tem uma competição por luz, falta luz na base, e qualquer planta que tenha deficiência de luz, ela estimula o estiolamento, que a gente fala, que é alongar talo. E a gente tem que evitar esse processo na planta, porque quando ela alonga talo, o animal que consumir aquela forragem, ele vai ter mais dificuldade em consumir, ele pode consumir menos quantidade, e o que ele consumir são quantidades de menor valor nutricional, porque talo tem baixo valor nutritivo. Então nós temos que colher bem a forragem, colher bem no estágio certo, colher folha. O animal precisa consumir folha, onde tem boa parte da proteína, boa parte da qualidade da dieta. Por que eu estou falando isso para chegar no Connect Pasto? Então, colher bem o pasto é controlar o estado de desenvolvimento, porque os animais sempre tenham acesso à forragem com alto valor nutritivo e alta quantidade de folhas. Isso é bom tanto para o lado da planta, porque vai produzir mais folha. Quanto mais folha ela produz, maior a produção, porque a planta ela produz em função da fotossíntese, precisa de folha para interceptar essa radiação solar. E também para o animal é bom por conta de consumir grande quantidade de material de alto valor nutritivo. Só que o desafio para nós é sempre controlar a hora de entrada dos animais e saída, a quantidade de animal certo que tem naquela área. Se a gente pegar então sistemas de produção, na maioria das vezes quem faz isso, onde não tem tecnologia, é o vaqueiro. E o vaqueiro, o capataz, enfim, que tem que ter um conhecimento muito importante para sempre estar atento à hora certa de entrar os animais, a quantidade certa que tem de animal naquele lote. Porém, a gente fica muito limitado, porque as áreas são muito extensas e a gente não consegue, muitas vezes, tomar decisão na hora certa e fica muito dependente daquela pessoa. Então, nessa transformação do momento ideal de colocar os animais de pasto, a quantidade de animais que tem que ter naquele sistema de produção, o correto é manejar cada planta sempre na altura ideal, certa. Porém, fazer isso a olho humano é muito complicado, é muito subjetivo, depende muito de um profissional treinado. E o que a gente fez com o Connect Pasto é uma plataforma de manejo de pastagens que utiliza de drone e inteligência artificial, é transformar por meio da inteligência artificial imagens captadas por drone em altura de pasto. E com base nessa altura do pasto, informar com precisão qual que é a capacidade de suporte daquele pasto. Quantos animais cabem naquele sistema de produção, calculando por meio de equações matemáticas também, quanto que está produzindo, quanto que está sendo consumido e quanto que deveria ter, sempre semanalmente. Então essas informações são geradas semanalmente para que a decisão seja tomada no ponto certo. É muito importante você ter previsibilidade para tomar essas ações. E com isso você consegue colher bem o pasto que você produz. E só para dar uns números que os trabalhos já mostram que isso, e a gente observa isso claramente na prática, que tem esse aumento de ganho de peso de 20% a 30% a mais e um aumento de produtividade de 20% a 30% a mais se você colhe bem o pasto produzido. Então o impacto que isso tem dentro da porteira, isso é gigantesco. A gente não tem olho humano
suficiente para poder lidar com essas variações na taxa de crescimento e ser tão precisos eficientemente para poder tomar essa decisão em tempo real. Só a título de comparação, para simplificar para quem está em casa aí, quando ele falou de pastagem, o Guilherme ele é apaixonado por isso, você vê pela forma como ele fala. Quando fala do boi, de comer o pasto, o tipo de pasto, se ele está mais baixo, se ele está mais alto, se tem muita massa verde, se não tem. Quando você vai no mercado, Robson, você vai comprar alface, que alface que você gosta de comprar? Você gosta de comprar aquela alface, não é pequenininha, você tem a baby, que é aquela pequenininha, que é verdinha, aquela folha clarinha. Você tem a alface, quando você olha aquela normal, que é no ponto para consumo, e tem aquela passada, que já está verde escuro. Vai pela cor da folhagem, pela tamanho, textura, cor, não é? tamanho, exatamente. Aquela mais escura, aquela maior, ela realmente é dura, não é? Exatamente. É exatamente isso que o Dr. Guilherme falou. O tamanho hoje, a tecnologia, vocês têm noção, a tecnologia é onde está. É o tipo de pasto que você está levando para o seu animal, deixando o seu animal pastar. Você não está colocando ele vai preferir, lógico, o pasto baixinho, novinho, broto, que é o baby, que é macio, tá? O ponto ideal, esse é o que tem maior, tem mais nutriente para o animal, você fornece maior volume, ele tem a palatabilidade, o gosto é o melhor para ele. Esse é o ideal, esse é que o Connect Pasto tenta identificar. Quando é que ele está nesse ponto e o quanto que ele vai poder colocar de animais para se alimentar com esse. E também o que passou. Esse que passou não quer, que ele falou que aquele alface passado, escuro, ele não quer esse porque geralmente ele cria talo. Por que ele cria talo? Porque muita planta, ela tem que buscar luz, o que ele faz? Ela tem que crescer. Quando ela vai crescer, ela vai subir, ela vai criar talo. E esse talo é duro. Esse talo é duro, não tem nutriente. Então, a tecnologia está nesse ponto hoje, você olhar o que vai entregar. E ele fala, quando colher o pasto, gente, não é colheitadeira não, quem colhe pasto é boi. É a boca do boi que é a colheitadeira. Se alimentar mesmo. Essa é informação importante, né? Que sempre que a gente está na conversa com agricultores, né? A gente fala que eles colhem pasto, eles colhem a cultura deles 1 vez, 2 vezes por ano. E muitos módulos intensivos de pastagem, a gente colhe 10 a 15 vezes por ano. E todo dia o animal está colhendo forragem e ele tem que estar diante de uma forragem com alto valor nutritivo e com boa quantidade. Então a gente se importa diariamente com a colheita do animal, lógico, além da saúde, bem-estar e outros aspectos aí também que influenciam no sistema de produção, né? A Nutripura está tornando a pecuária do futuro uma realidade no Brasil. Hoje, trabalhamos lado a lado com as fazendas mais produtivas, lucrativas e sustentáveis do país, provendo consultoria, produtos e serviços inovadores. A importância da Nutripura, que a gente vem acompanhando já ao longo dos anos, né, mais de 2 décadas de trabalho da Nutripura, nós observamos o cuidado que eles têm ao divulgar os seus trabalhos, os seus ensaios, os seus estudos, os seus produtos para os clientes, né, para os pecuaristas de todo o Brasil. E isso é muito importante quando você atesta, quando você aprova os trabalhos dentro de casa para você levar para os produtores. Guilherme Tonhar, diretor comercial na Estância Bahia Leilões, parceiro da Nutripura. Juntos, vamos mais longe. E vamos lá retomar o nosso bate-papo com o nosso entrevistado. O doutor Guilherme está aqui e eu quero retomar desse ponto que te ouvi falar, fala com brilho nos olhos, e isso é muito legal. Guilherme, eu quero que a gente quero que você explique pra gente quando surge, nós estamos falando dessa linha do tempo, dessa linha evolutiva em termos de capacidade produtiva e o quanto a gente ainda vai evoluir. Então o tempo aí é fundamental, né? É o que nos norteia. Em que momento dessa linha surge o Connect Pasto? Qual foi a primeira ideia mesmo? Qual foi a primeira ação que vinha a culminar depois nessa ferramenta? A gente falava do monitoramento feito a olho nu, né? Do capataz ou de um funcionário da fazenda, enfim. É basicamente impossível você ter uma precisão de olhar, né? Enfim, somos seres humanos, por mais capacitados que a gente seja, é impossível. Nós estamos falando de uma ferramenta que se utiliza de drones, inteligência artificial, cálculos matemáticos e tudo mais. Em que momento ela surge e de onde ela surge? Um grupo se reuniu para pensar nisso quando e como? Bom,
O Connect Pasto ele teve início de desenvolvimento em 2018, um projeto que estava em andamento no Centro de Pesquisa da Nutripura e coincidiu também com o momento em que eu saí do meu pós-doutorado na Exalc. E aí a gente sai lidando com sistemas de produção altamente complexos, né, que a gente já foi falado em vários programas aqui, vulneráveis às questões ambientais, ambientes tropicais são desafiadores porque quentes, úmidos, tem mais problemas com invasoras do que outras regiões, tem mais problemas com doenças, com pragas, enfim, tem problemas de solo que são mais ácidos e que é a característica do ambiente tropical também. E também lida nesse mesmo tempo com a obrigação de poder levar no campo a tecnologia, a ciência de planta, aplicar a ciência na prática. Esse é um grande desafio que se tem hoje, principalmente quando se lida com pastagens, porque culturalmente ter números ainda é um desafio, né? Fazendas que fazem planejamento, fazendas que calculam quanto que está sendo o custo da arroba produzida, desembolso, cabeça mês, calculam ganho de peso. Então, isso ainda recente, talvez, né? Ainda recente. E a gente sai da universidade, no meu caso, saindo da universidade com a obrigação de poder aplicar a ciência na prática da forma como ela é gerada nos trabalhos científicos. A gente tem que fazer esse desafio. Os consultores têm que estar sempre atualizados para poder aplicar de fato o que é gerado, porque a ciência sim é igual na prática, não existe a ciência uma coisa e na teoria é outra, não, a ciência tem que ser igual na teoria e tem que ser igual na prática, e é o desafio nosso que está no campo aplicar isso daí com entendendo as nossas realidades e as especificidades de cada sistema de produção. Então a gente lidou com vários desafios que tem no sistema de produção complexos, altamente dependentes do humano e impossível de ser tomada decisão da forma como é gerada, como a informação é gerada na ciência, porque são escalas menores que muitas vezes são feitos os experimentos, e quando a gente vai para a prática, no Brasil são 160 milhões de hectares. Se a gente pegar a relação funcionário por rebanho que toma conta do gado, segundo os dados do Integra, é um funcionário para cada 400 animais na média. Então, se a gente pegar as áreas que nós temos de pastagens, é humanamente impossível a gente ter alta eficiência de utilização dos pastos dependendo de pessoas. E aí a gente precisa integrar pessoas com processos e tecnologia. Esses três segmentos andam junto em qualquer empresa moderna: pessoas, processos e tecnologias. A gente sempre vai precisar das pessoas, mas a gente precisa definir muito bem os processos que tem dentro da fazenda e usar de tecnologias para poder aplicar ela, treinando pessoas, aplicando processos e a utilização de tecnologias. Então a gente viu o desafio de poder depender de pessoas treinadas e capacitadas, que muitas vezes a gente sabe que tem rotatividade em sistemas de produção, e muitas vezes quem perde nessa rotatividade também é a fazenda. Troca funcionário, aquele funcionário novo não sabe a hora certa de ajustar a lotação de um lote, depende de consultores a estar dentro da fazenda para gerar as recomendações, porque ele não tem dados. Faz uma diferença danada lá na frente depois. Essa troca, dia que você perdeu, vai fazer diferença. Com certeza. Ele até um novo manejador acostumar, são ciclos de pastejo, 20, 30 dias, e isso toma impacto muito grande no sistema de produção. E dependência de consultores também, que muitas vezes não tem a informação na mão para ele tomar a decisão e precisa fazer a visita presencialmente para tomar as ações. E muitas vezes o consultor vai a cada 30 dias na fazenda, quando vai mais frequente. E 30 dias já passou muita coisa dentro da fazenda, já aconteceu muita coisa no pasto. O animal está lá todos os dias e já aconteceu, e muitas vezes ele toma a decisão, e aquela decisão que ele tomou num dia, ela não vale até a volta dele. Então ele precisa estar acompanhando o sistema de produção. Então a gente viu que, nós precisamos ter dados para tomar decisão, e ter dados que não dependem do observador humano só no processo, mas também que esteja direcionado com os ideais e a visão do consultor. Então, no Connect Pasto, todos os parâmetros eles são colocados pelo consultor. O consultor vai na fazenda, faz as recomendações e fala para cada pasto que gostaria que esteja manejado de tal forma. E nós desenvolvemos a tecnologia, então, para poder potencializar a ação do consultor, ao mesmo tempo que trazendo a inteligência artificial para poder minimizar do viés humano que tem no processo.
Então a gente viu que aplicando, treinando pessoas no campo para operar aplicativos e drones, criando um modelo de inteligência artificial. Então eu estou falando aqui, foram mais de 6 milhões de fotos coletadas de pastos diferentes, com diferentes alturas, para poder construir um modelo de inteligência artificial. A gente criou um processo para poder treinar pessoas e semanalmente coletar os dados e, juntamente com as equações da literatura, trazer as informações precisas da tomada de decisão. Então a gente conecta os dados para se tornarem informações e as informações virarem tomada de decisão no campo. Deixa eu aproveitar e pedir para você complementar rapidinho. Inteligência artificial é um conceito que a gente tem ouvido muito falar agora, 2, 3 anos para cá. Nós estamos falando de uma ferramenta de 2018. Como era essa inteligência artificial em 2018 e como vem sendo feito esse aprimoramento tecnológico, tanto na parte dos drones quanto da própria inteligência artificial, que me chamou a atenção. Sim. De 18 para cá. Nós temos uma equipe do CIAG, que é o Centro de Inteligência no Agronegócio, de Pompeia, que é uma empresa que está dentro da Jacto, e ela que desenvolveu o processo de inteligência artificial do Conect Pasto. Então, de fato, tem melhorias contínuas. E como que a inteligência artificial ela faz essa tradução para a chegada da informação? A gente treina treina a imagem com a régua para poder transformar a imagem em altura. Então, a forma como é feito na pesquisa gerada a informação, que é com meio de régua, a gente tira fotos com o drone, e aí nós testamos várias alturas de voo, várias formas de coleta. Ângulos e tudo. Ângulos, horários do dia, enfim, modelos de drone, câmeras, várias formas para a gente poder ter um nível de precisão que seja confiável de tomar decisão. Nós tivemos durante um tempo trabalhando com satélite, a gente ainda utiliza para algumas coisas, mas a gente não tem uma qualidade, por exemplo, a gente continuou com o drone, porque de fato tem uma qualidade de imagem muito melhor, e com isso a gente consegue um nível de acurácia muito maior para ser uma decisão mais segura para o produtor. E além disso, os drones, fazendo um paralelo também, vem sendo usados aí para várias atividades de mapeamento, identificação de plantas daninhas por outras espécies, contagem de animais no campo, enfim, inventário, inspeção de estrutura de bebedouros, coxos, enfim, várias coisas. Então é uma ferramenta que vai ser cada vez mais utilizada no sistema de produção. A Nutripura está tornando a pecuária do futuro uma realidade no Brasil. Hoje, trabalhamos lado a lado com as fazendas mais produtivas, lucrativas e sustentáveis do país, provendo consultoria, produtos e serviços inovadores. A importância da Nutripura, que a gente vem acompanhando já ao longo dos anos, mais de 2 décadas de trabalho da Nutripura, nós observamos o cuidado que eles têm ao divulgar os seus trabalhos, os seus ensaios, os seus estudos, os seus produtos para os clientes, para os pecuaristas de todo o Brasil. E isso é muito importante quando você atesta, quando você aprova os trabalhos dentro de casa para você levar para os produtores. Guilherme Tonhar, diretor comercial na Estância Bahia Leilões, parceiro da Nutripura. Juntos, vamos mais longe. Muito bem, gente, 6h36. Vocês perceberam que a gente saímos pro intervalo seco, né? O doutor Guilherme concluiu a fala, a gente chamou já. Desculpa, falha nossa aqui. Geralmente o companheiro Gino Rondon é quem tá operando as máquinas aqui, já tá mais antenado. A gente se envolve muito na conversa, porque a conversa é boa. Lembrando a você, este episódio aqui, tá, gente? Quarta-feira no nosso canal do YouTube, você vai poder conferir nas nossas redes sociais também. Sempre a gente traz os cortes de alguns dos momentos, algumas das falas aqui do nosso programa. E eu já vou passar a palavra pro doutor Leonardo, porque o tempo urge e o nosso convidado tem muito conteúdo. Vamos tentar aproveitar ao máximo aqui, doutor. Vamos lá. Na mesma tocada, Guilherme, você falou do Conect. O Conect, então, na verdade, é uma ferramenta que vai dar apoio
para o técnico, para o agrônomo, nas recomendações que ele tem para aquela pastagem, quantidade de animais que deve se colocar, deve tirar, ou eventualmente se deve fazer alguma suplementação, ou seja, dar alguma ração, alguma coisa para ajudar esse animal. Eu vi um professor falando um dia, acho que foi o Flávio, falando que é o lanchinho. Quando você quer diminuir a fome, você vai comer menos na sua refeição normal, você toma um lanche, que é a ração. É isso mesmo? O Conect Pasto é uma ferramenta, no final das contas, se torna uma ferramenta de apoio, ou seja, sem o agrônomo para estar acompanhando, o técnico para estar acompanhando, não adianta eu ter essa ferramenta. Eu que sou produtor e não conheço nada da parte técnica, é isso? Muito importante essa colocação, doutor Leonardo. O Conect Pasto é uma ferramenta de manejo, ele não substitui o consultor na fazenda, pelo contrário, ele potencializa a ação do consultor e o conhecimento dele para aquele sistema de produção. Você continua tendo que fazer um bom planejamento do sistema de produção e dependendo do técnico no sentido de estar olhando como é que está as características do pasto, quais são as metas ideais que ele deve manejar, para aí sim poder utilizar o Conect Pasto. E mais do que isso, o Conect Pasto também precisa ter uma estrutura mínima para ser operada, porque não é simplesmente vou comprar um drone e vou colocar na fazenda. Não, precisam de pessoas que estejam trazendo as informações do campo, coletando os dados na hora certa, colocando os dados no sistema do aplicativo para visualização das recomendações na web e trazendo as informações para tomar a decisão com o auxílio do consultor. E falando sobre o uso de suplementação, isso é um ponto importante, porque nós estamos falando, o Conect Pasto é uma ferramenta de manejo, que tem como premissa colher bem a forragem dentro das condições ótimas aí de condições de pasto, de estrutura de pasto que a gente fala, dentro da altura ideal de manejo, que é um desafio muito grande, porque a variação na taxa de crescimento ela muda ao longo dentro das águas, dependendo se está mais nublado, se a temperatura está mais alta, se fez uma adubação, dependendo de como que está a condição daquele pasto em termos de área foliar, e vai produzir mais ou menos, e isso a gente tem que captar essas alterações no curto prazo para tomar decisão no momento certo. Só que quando a gente fala em decisão, em colher o pasto na condição ideal, que eu falei que é um desafio, porque nós temos várias colheitas ao longo da safra de pasto do período das águas, a gente, para colher bem dentro das condições ideais, a gente tem que equilibrar o que a gente chama de crescimento e produção, ou oferta e demanda de forragem. A oferta de forragem é o tanto que a planta está crescendo ali no pasto, a que a gente chama de taxa de acúmulo, a produção de forragem diária. E a demanda de forragem é o tanto que os animais precisam de consumir. Então, cada animal tem a sua necessidade diária, a sua ingestão diária de forragem. Então, aquele lote ele tem uma demanda e aquele pasto ele tem um crescimento. E só vai ser atingido as metas ideais de manejo se houver um equilíbrio entre a oferta e a demanda de forragem. A oferta de forragem a gente pode ter a gente tem um mínimo de controle se a gente faz uso de irrigação, se a gente aduba, a gente tem um crescimento maior do pasto, mas muitas vezes a gente não tem um controle total porque é muito dependente das variáveis climáticas. Por outro lado, nós temos o lote que tem sua demanda diária também. E uma forma da gente controlar essa demanda é por meio do uso de suplementação. Ou eu posso vender e tirar animais, que eu controlo aquilo ali, mas isso a gente sabe que não é uma prática muito simples, você não vai semanalmente vender animais dentro do sistema de produção, isso não acontece, mas eu posso usar de suplemento como uma estratégia de manejo para controlar o meu consumo de forragem e equilibrar com o crescimento, fazendo uso de suplementação, de adubação do lado da planta, mas também fazendo o uso de suplementação quando o meu crescimento não estiver atingindo a demanda que eu preciso do rebanho. Então é uma estratégia que vem sendo muito utilizada aqui principalmente na região do Mato Grosso, com resultados fantásticos, porque eu consigo controlar no curto prazo a fome do pasto, como o doutor Leonardo mencionou aí, que o professor Sila fala muito isso, o professor Sila e o Flávio, que você controla, né, o consumo de forragem, trazendo aí o equilíbrio oferta e demanda para estar sempre tirando o máximo do sistema de produção ali. Por favor. Uma pergunta que eu sei, hoje nós não estamos infelizmente no Instagram, mas com certeza essa pergunta viria pelo Instagram, já conhecendo nossos seguidores do Instagram que acompanham. Tem uma área mínima
que o produtor precisa ter para poder contratar o Conect Pasto, por exemplo, lógico, uma chácara provavelmente não vai, mas uma área aí de 40 hectares, 50 hectares já seria o suficiente para ter viabilidade para contratar o Conect Pasto? Tem viabilidade. Sim, não tem uma área mínima, tem viabilidade com 40, 50 hectares. Inclusive, nós temos propriedades com 18 hectares que tem utilização do Conect Pasto, e o retorno ele é sempre muito vantajoso, porque nós estamos falando aí, nós tivemos um benchmark na safra passada, onde nós tivemos uma taxa de lotação média de 5 unidades animal por hectare, deu em torno de 6,4 animais por hectare, com um ganho de peso de 897 gramas de média nas fazendas atendidas pelo Conect Pasto. Isso foi um valor que teve alguns dados comparativos. Tivemos ganho de peso a mais de 138 gramas a mais por dia, e com uma produtividade média também de 25 arrobas, falando de média. No início da nossa conversa, a gente está falando que a média nacional é 5 arrobas por hectare, e dentro do Conect Pasto a gente tem 25 arrobas por hectare. Imagina o que isso não representa em termos de produtividade, principalmente, se a gente for lá na frente, né, falando em efeito poupa-terra, né? Vou até introduzir esse conceito que vem sendo muito utilizado por aí, que a Embrapa lançou esse conceito nos últimos anos, que é o tanto que a gente poupa de terra ao introduzir uma nova tecnologia. Então, por exemplo, se eu tenho uma área que eu produzo 10 arrobas por hectare e a produtividade média é 5 arrobas, eu poupo o dobro da minha área, porque eu estou utilizando uma tecnologia. Nós estamos falando aqui, só para quem está em casa entender, a média é de 5 arrobas por hectare. Conect Pasto tem o dado, tem um número para comprovar de 25, é isso? Isso, média das fazendas. E nós estamos falando mais de 16 mil hectares. Tem 7 estados no Brasil utilizando: Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Paraná e também no Paraguai. Gente, para você que está aí ouvindo, isso é número, tá? Isso é dado, isso é incontestável e mostra o resultado da ferramenta, mostra o quanto a ferramenta de fato funciona e atende aquilo que se presta. É bom quando a gente traz e trabalha com números levantando dados, porque aí, enfim, não tem como contra-argumentar, tá entendendo? E uma palavra aí de sustentabilidade. Sustentabilidade. É extremamente importante. Sustentabilidade poupa terra. Então você imagina que é uma área que você utiliza teoricamente com o dobro da capacidade que você utilizaria, ou dependendo de algumas situações até 5 vezes mais, tá? Deixando de explorar outras áreas numa produção hoje, principalmente na nossa região, em que a pressão da agricultura é sempre maior sobre a pecuária, então áreas de agricultura cada vez maiores, reduzindo a área de pecuária. Mas essa área de pecuária ela tem se intensificado tanto, e ferramentas como o Conect Pasto ajudam muito nisso, são preponderantes nisso, que essas áreas de pastagem elas estão reduzindo em números de área, mas em contrapartida aumentando a sua produção, sendo cada vez mais produtivas. Isso é tecnologia. E mais, quando você fala isso, poupa terra, você não tem pressão sobre, e é uma questão que quem faz pressão eventualmente para aumento de áreas de produção é a boca. É a boca das pessoas, é o que você quer de alimento. Se o mundo está querendo alimento, está comprando alimento, está querendo pagar por isso, o que a tendência é? Bom, eu tenho que produzir. O Brasil é o celeiro do mundo. E se tem que produzir, o que você faz? Você tem 2 opções: você aumenta a área, que é o que as pessoas ficam reclamando de expansão sobre áreas de florestas, ou você intensifica. E é o que está sendo feito, essa intensificação cada vez maior, produzindo mais
com menos. Até porque essa coisa de aumentar a área é algo finito. Quer dizer, nós vamos aumentando até quando? Exato. Até quando nós vamos aumentando? Então, vai chegar uma hora que vai ter que ser a tecnologia, não vai ter jeito. Exatamente. Que é o que nós já estamos fazendo, já estamos se antecipando. Quando a gente está falando do Connect Pass, a gente está falando inclusive de previsibilidade, de tomar decisões do presente, podendo prever de forma mais assertiva o futuro. Hoje em dia, com fatores climáticos muito, muito doidos, muito instáveis nas diversas regiões do Brasil, ter esse banco de dados para nos aprimorar e que fica depois para a eternidade registrado, isso é fundamental. Sim, e dados, né? Vai deixar, outro dia eu ouvi uma expressão que dados não são dados, né? Dados custam e dados devem ser muito bem adquiridos e analisados para tomar a decisão certa. Então, a intensificação, ela é um caminho sem saída na pecuária. Se a gente estava vendo artigos recentes aqui, no estado do Mato Grosso tem uma previsão de até 2050 reduzir 30% da área de pastagem, que é um dado... Produzindo igual ou mais. Não, produzindo mais, com certeza. Porque a demanda vai ser maior. E aumento considerável na área de agricultura. E vale comentar aqui também que boa parte dessas áreas de agricultura hoje, não boa parte, ainda não está tão expressivo, mas tem um caminho muito grande para crescer, são integradas com atividades pecuárias, né? Que a gente fala de integração lavoura-pecuária, que nada mais é do que utilização de agricultura associada à atividade de pecuária. Isso vem crescendo muito e viabilizando muito mais melhorias tanto para a produção animal, porque são áreas bem fertilizadas, são áreas geralmente com melhor nível tecnológico e com bom ganho de peso, bons resultados zootécnicos e econômicos, mas também melhoria para a lavoura, porque a própria pastagem ela melhora a microbiologia do solo, melhora com utilização de palhadas, com ciclagem de nutrientes, e isso traz benefícios também para a lavoura, que é uma prática que vai ser cada vez mais crescente aqui, principalmente no estado do Mato Grosso. Respeitando esse processo a terceira cíclico, lavoura. a terceira lavoura. Você faz a primeira lavoura, a segunda lavoura, que é a safrinha, a terceira lavoura de capim. Tem intervalo agora? Não, vamos tocar. Tem só mais no final a gente faz os testemunhais aqui. Agora nós estamos atentos. Gino, cadê você, Gino? Agora nós estamos atentos para não chamar o intervalo errado aqui. Mas uma coisa que a gente já falou no nosso programa também, e o Connect vem muito para enriquecer isso, e é uma coisa que eu particularmente gosto, me pega porque eu não conhecia. A literatura do agro, a gente sempre falou sobre isso aqui no nosso programa desde o início. A importância de termos a literatura do agro, estudo científico, embasamento científico, inclusive para debater, para contra-argumentar, para ajudar na tomada de decisões ou ir para o enfrentamento, se assim for preciso e necessário, mas com dados científicos, com base, com dados, com documentos, com algo robusto que possa nos orientar. Esses dados que nós estamos falando, que estão sendo coletados e estão sendo aprimorados e passando por sofisticação de 2018 para cá, hoje em 2024, são dados que em 2030, 35, 2040 vão servir e vão servir muito. Quer dizer, o processo é sempre adiante, graças a essa precisão, cada vez mais precisa, inclusive, dada a diversidade climática que a gente tem. Com certeza, e esse é um ponto importante quando se fala em adversidade climática, que é uma realidade que a gente enfrenta e vai enfrentar nos próximos anos. Isso é previsto, isso daí, e a gente tem que lidar com ferramentas e de forma mais segura para poder minimizar os prejuízos que isso venha a ocorrer. E a tecnologia ela ajuda isso de diferentes formas, né? Principalmente quando a gente fala de previsibilidade na tomada de decisão no momento certo, na quantidade certa, porque também os custos de produção ele vem aumentando. A pecuária que se fazia lá atrás de deixar o boi erar no campo, isso não é mais sustentável economicamente falando. Então isso mudou, estamos pressionados cada vez para mudar, e com o aumento
aumento do custo de produção cada vez maior, isso é inevitável a necessidade de intensificação. Além, claro, da pressão por sustentabilidade, que isso é crescente também pelo consumidor, pelo governo, enfim, por vários agentes aí no sistema. Quando a gente intensifica um sistema de produção, a gente aumenta a produção de carne por unidade diária, isso faz com que a gente use técnicas que aumentam a produção do pasto. Quando a gente produz mais pasto, a gente produz mais raízes, a gente acumula mais a carbono no solo. No solo tem cerca de 3 vezes mais carbono que tem na vegetação. Então, um grande pool de carbono que tem no solo, isso é aumentado quando se faz intensificação de pastagens. E você reduz o que a gente chama de intensidade de emissão de carbono, ou seja, a gente produz mais carne com por menos emissão de gases. Então, emite menos por tonelada de produto produzido, tonelada de leite, tonelada de carne. Então, você vê que isso muda diferentes esferas e cabe o produtor estar preparado para a nova era. Tem muita tecnologia de ponta disponível aí e que vai ajudar muito o pecuarista, sendo rentável, sustentável. Quando você tem informação é diferente, quando você não tem e contra fatos não há argumentos. É isso. Aproveitando nessa tocada, Guilherme, eu sei que você fez intercâmbio na Dinamarca enquanto estava na faculdade na Viçosa. Você também fez pesquisas, você foi para um doutorado, foi para a França. Conta pra gente aí, rapidinho a história aí, como é que é a questão, esses caras conseguem competir conosco na produção de carne ou eles estão muitos anos atrás, é por isso que eles ficam grilados com a gente e de vez em quando um tonto vai lá e fala mal da produção brasileira? Conta pra gente, você que conheceu lá em loco, como é que é a produção lá na Dinamarca, como é que é na França, fala aí. Bom, são países, né, de regiões temperadas e com boa parte da produção, numa parte do tempo muito concentrada. De forma alguma eles têm condições de competir com a gente, né? Nós temos potencial produtivo muito maior do que eles e ainda estamos bem distantes do nosso potencial onde pode chegar. Então, assim, eles estão literalmente pressionados, a Dinamarca vindo cada vez mais para uma agricultura orgânica, baixo uso de defensivos e produtividades atingindo os limites e, lógico, boa parte dependente ainda de suplementação por conta das condições climáticas de ser um clima muito frio. E a França também com menor potencial produtivo em relação ao Brasil, né? Vale comentar também que, assim, o Brasil ele tem uma característica importante que a gente faz um uso tem uma possibilidade de aumentar muito a produtividade a pasto com conhecimentos que foram adquiridos principalmente de escolas aí da Nova Zelândia, Irlanda, Inglaterra, também da França, influenciou muito as pesquisas no Brasil, mas também a gente pode associar o uso de suplemento com conhecimentos aí da escola americana nos Estados Unidos. Então a gente consegue produzir muito mais utilizando muito melhor o pasto do que climas temperados, porque nós temos espécies que são gramíneas produtivas, que a gente fala que são espécies C4, que são gramíneas tropicais, produzem muito mais do que as plantas dele de clima temperado, é muito mais eficiente na utilização de luz, é muito mais eficiente no uso de adubos nitrogenados e muito mais produtivas do que as espécies deles. Então nós temos espaço muito grande para crescer e também aproveitando o melhor uso de suplemento, tanto não só no confinamento, mas também no pasto intensivo, né, para colher bem a forragem produzida. Então, assim, o potencial do Brasil é assustadoramente maior comparado a essas outras nações aí. E esse é um dos motivos que gera inveja, doutor Leonardo. Assustadoramente maior é um termo bom. E é isso mesmo, no fim das contas é isso. Nós chegamos a falar sobre isso naquele programa. Logo naquela semana em que houve aquela declaração infeliz do CEO. Acho que para mim pior do que a do CEO foi a do deputado francês lá, que comparou aquilo ali. Foi um absurdo, mas no fim das contas é protecionismo movido a medo. É isso.
Sim. Vale comentar também que lá tem uma rejeição por parte de muita gente também, né? Dá para generalizar a nação como um todo, mas é um absurdo que foi dito sem sentido algum. Eu me incomodo um pouco quando a gente aqui no Brasil tenta trazer esse discurso, ou querer trazer essa realidade, se apropriar desse discurso para nos atacar o agronegócio, não conhece, né? atacar o agronegócio brasileiro. O agronegócio. E daí diz, como é que é feito lá, tem que aprender lá. Não, eles têm que aprender com a gente, né? A gente com eles. O caminho é o inverso. Isso me incomoda um pouco, porque a gente que está aqui, né? Mas nós vamos quebrando isso. Vamos tentar levar isso para as pessoas conhecerem, como você falou. Muita gente não conhece. E uma ideia aqui nossa principal forma de contato é nas redes sociais. Quem tiver alguma ideia, tiver alguma curiosidade, quiser saber de algum assunto diferente, dá sugestão para nós. Manda lá no Instagram para nós, manda um direct com sugestões do que vocês querem saber sobre o agronegócio. Para 2025, né? Nós estamos com a agenda. Nossa agenda de janeiro está fechada, mas janeiro está fechada. Se bem de 4 de janeiro, não. Tem um ano inteiro ainda. Nós temos um ano todo. Tem um ano todo. Você que é nosso ouvinte, gosta do que a gente traz aqui, a nossa proposta, gente, é trazer sempre um convidado com bagagem, com conteúdo técnico. Vamos falar tecnicamente, mas uma linguagem simples. A nossa missão é essa. Se você tiver alguma dúvida, nos mande no inbox, que a gente vai atrás de um especialista, vai atrás de alguém que possa sanar. Às vezes a tua dúvida, inclusive, é a nossa também. Guilherme, quero te agradecer pela aula que você nos deu hoje aqui. Obrigado, viu? Muito obrigado. Volte sempre. Eu que agradeço aí, doutor Leonardo, muito obrigado pela oportunidade. Acho importantíssimo programas como A Hora do Agro, que traz tecnologia, né? Traz informações atualizadas para lá na ponta, né? Para quem está no dia a dia no campo e também para todo mundo, na verdade, para diversas pessoas, como você falou lembro foi no Eleri, né? Do professor Eleri. Muita gente fala assim que não é do agro, né? Mas na verdade está envolvido indiretamente. Todo mundo. Todos nós somos, no fim das contas. Tem como fugir. Estamos no agro. Doutor Leonardo, obrigado. Obrigado, gente. Mais um último sábado do ano. No meio não ter passagem agora, um feliz ano novo para todos. Que Deus abençoe a vida de cada um. Obrigadão, Guilherme. Obrigado ao meu xará Léo, que tocou a mesa aqui. Léo tá na técnica hoje. Muito obrigado. Meus amigos, fiquem com Deus. Uma excelente semana a todos. Um feliz ano novo. É isso. Nosso querido Timóteo também tá com a gente na nossa nossas câmeras aqui pro programa do YouTube, tá bom, gente? Na sequência vem o companheiro Hélio aí com Raízes Pampianas. Já tá chegando aqui. Nós vamos encerrar com o recadinho dos parceiros. Sábado que vem nós estamos de volta, não paramos nunca.